What is up, guys? Rubens Winkler here from Polyglot Online e no vídeo de hoje vou contar para você como aprender inglês mudou completamente a minha vida. Vou dar alguns spoilers do que você vai ver nesse vídeo. Eu tenho passagem por 21 países, vou deixar o nome deles aqui embaixo. Esses são os meus passaportes, certo? Inclusive, uma curiosidade, muita gente me conhece há bastante tempo e não sabe disso, mas eu tenho uma tatuagem nas costas do Mapa Mundi que eu vou colorindo os países que eu já visitei. Vou até mostrar ela no vídeo mais pra frente. Além disso, aprender inglês me possibilitou morar nos Estados Unidos, morar e trabalhar na China, fazer amizades com pessoas do mundo inteiro, descobrir minha paixão e até mesmo coisas mais simples, como por exemplo, nós às vezes vamos de caminhonete para Bolívia, é uma viagem bem legal. E a primeira vez que a gente foi, a gente precisava reservar um hotel, né, falar em espanhol lá, e para quem que ficou essa responsabilidade, né, óbvio, pro Polyglot Online. E eu lembro que eu liguei lá, meu espanhol não era tão bom na época, faz uns 8 anos isso mais ou menos. E eu lembro que eu tentava falar pra mulher, habitaciones, pela personas, não sei o que, e tava meio difícil a comunicação. E eu falei pra ela, do you speak English? E aí ela falou, yes sir. E a partir daquele momento, a gente resolveu o problema muito rápido. Eu lembro a cara de orgulho dos meus pais, né? Então assim, vai ter muita coisa legal nesse vídeo. Esse vídeo eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu quero te dizer que ele tá bem sucinto e bem organizado, certo? Eu separei ele em 3 partes. Antes de eu aprender inglês, durante e depois que eu aprendi inglês. Eu vou passar um pouco mais rápido nas partes menos importantes para esse vídeo e vou focar um pouquinho nas que são relevantes para esse tema. Como, por exemplo, eu já estudei inglês sozinho, com professor particular, em escola de inglês, então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência também. Meu nome é Rubens Winkler, tenho hoje 28 anos, tenho 2 irmãs, a Laura e a Rebeca, são mais novas, tenho um irmão mais velho também, o Rodrigo. Eu venho de família simples, meus pais sempre trabalharam bastante para dar pra gente educação, dentro e fora de casa. Minha mãe, a Magna, ela é cabeleireira desde os 14 anos, beijo mãe. O meu pai, ele teve pouco estudo, sempre trabalhou, meu pai é vendedor, já vendeu panela, queijo, já trabalhou no banco também. E a minha história começa assim, eu não vim de berço de ouro, não sou nenhum gênio, longe disso, como vocês vão ver no vídeo. Então, começando, antes de eu aprender inglês. Eu sei que hoje em dia inglês está em todo lugar, certo? Mas comigo, meu primeiro contato com inglês foi com videogame. Eu gostava muito de jogar videogame e ainda gosto. Computador, etc. E eu lembro que em algumas partes que eu não conseguia passar, sempre tem as instruções em inglês. E aí eu tentava e não conseguia. E eu não tinha pra quem perguntar também, ninguém perto de mim falava inglês. E aí o que eu fazia? Eu pegava um desses dicionários aqui, ó, esse é o meu primeiro dicionário. É um dicionário mini, certo? Ele tá bem acabadinho, mas esse foi o meu primeiro dicionário e um grande amigo aí de guerra e de aprendizado. Eu ia lá nas partes que falava o que tinha que fazer, eu pesquisava palavra por palavra, ia montando as frases até eu entender o que eu tinha que fazer e passava da fase ou da missão, né? Então, desde criança eu já descobri que saber inglês resolve problemas, né? Outra parte bem marcante pra mim foi na época de escola. Eu lembro que eu tinha ido lá à tarde, porque eu fazia reforço na escola, e eu vi lá na lousa assim, verbo to be, né? Aí eu olhava para aquilo e eu não entendia nada. Tava lá as colunas, né? Afirmativo, interrogativo, negativo. E eu não entendia nada. Eu pensava, nossa, eu queria saber falar inglês. Eu sonhava em aprender, mas eu nunca fazia nada. Sabe aquela coisa de sempre protelar, né? Procrastinação? Era isso. Sempre eu pensava, depois eu aprendo, ou em algum momento da minha vida eu vou aprender, né? Mas eu sempre ficava adiando. Aí naquele mesmo dia, eu olhando para aquela lousa e pensando, cara, eu já faço inglês na escola há tanto tempo, eu não sei nada disso daqui, não sei nem ler, nenhum deles. Aí eu falei para mim mesmo, eu vou aprender inglês. Aí o que eu fazia, né? Tudo que eu assistia na televisão, eu tentava apertar a tecla SAP para colocar em inglês. Eu lia os meus livros da escola, lia até o dicionário, tentava formar frases, assistia um filme, tentava imitar.
colocava as músicas dos desenhos ou dos programas em inglês, aprendia a cantar junto. Mas isso se mostrou um trabalho muito árduo, tipo, de verdade, é um progresso muito lento. Aí até que eu resolvi conversar com meu pai, na época ele tinha uma loja de móveis usados, e eu falei com meu pai um dia, pai, eu quero muito aprender inglês. Aí tinha um cara que eu acho que ele era cliente lá, e ele era professor de inglês. E aí ele combinou lá com ele e conseguiu marcar algumas aulas particulares. Nessa época eu ajudava meu pai na loja de móveis e o professor ele se dispôs a ir para lá. Então a gente se reunia, fazia aula, acho que eu fazia 2 vezes por semana, gostava muito, era muito legal. Esse primeiro contato com esse professor foi muito importante porque ele era uma imagem de alguém que eu admirava, que falava inglês. Então sempre que eu via ele falando eu ficava tipo... Nossa, que incrível, né? Eu quero falar inglês assim também. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que aquilo era a minha verdadeira paixão. Línguas estrangeiras, e no caso ali, mais especificamente, inglês. O que eu gostava muito desse professor é que ele tinha bastante foco em conversação. Então a gente sempre conversava em inglês, ele me ensinava ali e tal. Me ensinava a pronúncia das palavras, como se comunicar. E desde então eu percebi a importância que é você praticar a sua comunicação. Mas infelizmente essas aulas duraram mais ou menos ali uns 2, 3 meses. O professor começou a ter alguns problemas de locomoção para ir até lá. Eu também não tinha como ir até a casa do meu professor, então essas aulas acabaram. Infelizmente não tinha aula online como a gente tem hoje, né? Senão talvez teria sido muito diferente. Mas com essas aulas já foi o suficiente para eu construir uma certa base no meu inglês. Então foi muito importante. Minha mãe, como eu disse, ela é cabeleireira, ela conversava com as clientes dela, até que ela descobriu uma cliente que os filhos dela estudavam numa escola de inglês de Ribeirão, que é a cidade que eu moro atualmente, e até que nós fomos pesquisar mais. Quando descobrimos, é uma escola tipo caríssima, né? Não é dessas escolas mais populares, né, que tem aí cada esquina. E aí que o meu inglês, junto com a ajuda da minha mãe, nós conseguimos um desconto naquela escola e com esforço, né, a gente conseguiu pagar e eu começar a fazer aula lá. Com o meu conhecimento prévio de inglês, que tipo não era nada, eu caí no Beginners 2, que seria basicamente o segundo nível da escola. O interessante é que essa foi a minha primeira experiência em escola de inglês. E aos poucos eu descobri, o que se confirma hoje, né, por eu ser professor de inglês, é que o que faz a pessoa aprender não é a escola, certo? Não é o melhor material, mas sim é o aluno, a dedicação do aluno aliado a um bom professor. Ah, mas será que não é possível aprender inglês sozinho, sem professor? Olha, até é possível, mas na minha opinião é um caminho muito mais árduo. Quando você assiste, por exemplo, um vídeo de inglês, alguém te dando uma dica, é praticamente ali um professor te ajudando. E isso torna o processo relativamente mais fácil, mais rápido. Lá naquela escola, o material era legal, o livro era colorido, tinha as explicações, tinha as partes lá de gramática, verbos, vocabulário. Mas o método era um pouco lento. Isso é meio coisa de escola de inglês. Às vezes nem é tão culpa do professor, mas ele tem um livro que ele tem que seguir. Ele tem um cronograma que ele tem que seguir. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quer ou passar do cronograma. Ele tem que seguir aquilo. Mesmo que todo mundo já entendeu, ele tem que manter um ritmo ali. Mas mesmo assim, eu fazia meu melhor ali. Eu estudava em casa, praticava, me dedicava ali na aula, mesmo que tinha ali bastante brincadeira, né? A gente sabe como que é. Mas mesmo assim a gente tem que fazer nosso melhor, né? Nessa época eu era tipo um aluno nota 10, principalmente na escola. Eu só tirava 10, terminava a prova tipo muito rápido, passava cola pros meus amigos. Eu achava que eu tava arrasando, né? Mas daqui a pouco você vai descobrir uma coisa. Até que um belo dia, um cartaz é colocado lá na minha escola de inglês. Trip to Disney World, uma viagem para Disney. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, os caras vão levar os alunos para Disney. Eu quero muito ir. Mas eu já imaginava que a viagem seria cara, né? Mas mesmo assim, conversamos com a diretora. Quando a gente chegou lá para conversar com ela, ela nos falou algo que mudaria uma grande parte do meu destino ali. Ela falou assim pra gente: Magna, por que ao invés de vocês fazerem
essa viagem para Disney, vocês não pesquisam para o Rubens um intercâmbio para os Estados Unidos? Ele está com 17 anos e ainda dá tempo de fazer um high school. Quando ela falou isso, eu fiquei tipo... mind blown. Porque, tipo, um intercâmbio seria, nossa, fantástico, muito legal, tinha muita vontade de fazer. E aí a gente começou a pesquisar, a gente passou aí em várias agências, pesquisar como são os planos, os preços, até que a gente achou uma agência em São Paulo, que era tipo a mais barata que tinha. Era um programa que as pessoas que recebiam os intercambistas eram voluntárias, então elas não recebiam para ter você lá com elas. Então, basicamente, nesse programa, eu montei a minha ficha e foi enviada para as agências. Caso alguém quisesse me receber, a agência faria esse intermédio. Eu não vou me estender muito nesse vídeo sobre o meu intercâmbio, inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre o intercâmbio, né? Uma curiosidade, o dólar era 1,65 na época, vocês têm noção? Tipo, né? Mas vou falar algumas partes importantes, né? O intercâmbio deu certo, eu fui escolhido por uma família em Ohio, numa cidade do interior de Ohio. O nome da cidade é Cumberland, uma cidade muito pequena, não tinha estrangeiros em volta. O estrangeiro mais próximo que tinha era o Magnus, que eu fiz amizade com ele. Ele é da Suécia e fala inglês perfeito. Um detalhe muito importante, eu só consegui fazer esse programa porque eu passei numa prova de inglês deles, pois era necessário ter um nível mínimo de inglês. Um nível mínimo estipulado por eles. Menos que isso não seria possível fazer o programa. Até porque você tinha que ir para a escola lá. Então, eu assistia a aula em inglês. Eu tinha aula de português não. Tinha aula de matemática, de inglês, de geografia, de ciências, tudo em inglês. Então, mais uma vez aí, o inglês me ajudando. Mas enfim, acabou dando tudo certo, compramos a passagem, aquela choradeira, deu tudo certo, com muita coragem, fui. Eu lembro que o avião fez parada em Atlanta, eu fui sozinho, um aeroporto enorme, enorme, enorme. Depois de lá a gente foi para Columbus, que é uma cidade em Ohio, capital de Ohio. E chegando lá, a família estava me esperando no aeroporto. E aí eu me encontrei com eles, né? Foi aquela situação assim meio legal, mas estranha, né? E entramos no carro e fomos para a cidade, que era no interior. Aí lembra que agora há pouco eu falei que na época de escola eu era um aluno nota 10 no inglês, passava cola, não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na vida real, no inglês da vida real, parecia que eu não sabia falar inglês. Eu descobri que eu era um teórico em inglês, assim como muita gente no Brasil que estuda em escola de inglês ou que estuda até com um professor particular, a gente acaba se tornando muito teórico, a gente sabe regras gramaticais, sabe vários verbos, vocabulário, mas o que falta pra gente aqui é conversação, prática, compreensão, fala. Hoje eu sou professor de inglês, o meu foco é conversação, o pilar do método Polyglot Online é comunicação oral. Porque eu percebi na pele a importância que é isso e o déficit que a gente tem no Brasil disso. Mas enfim, já estava nos Estados Unidos, não podia desistir, tomei uma decisão, né? Sou brasileiro, não desisto nunca, vou aprender mesmo assim. E aí o que eu fiz? Sempre que eu conhecia alguém, que eu ia conversar com alguém, eu falava: Hi, my name is Rubens Winkler, I'm an exchange student from Brazil, I'm here to learn English. If I make mistakes, please tell me. I will be super happy if you do so. Que basicamente eu falava para as pessoas me corrigirem, certo? Falava, se você vê eu cometendo erros, por favor me corrija, eu tô aqui para aprender inglês. E aí geralmente a reação das pessoas era: não, Rubens, que isso, cara? Devagarzinho a gente consegue te entender de boa, não vou ficar te corrigindo não. Eu falava: não, por favor, me corrige. Se você me corrigir, eu vou ficar feliz. E até que eu convencia a pessoa, então ela fazia algumas correções aqui e ali, e isso fez toda a diferença no meu programa de intercâmbio. Isso fez tanta diferença que também eu adoto isso nas minhas aulas. É muito importante você receber um feedback. Sabe por quê? Porque na vida real, se você vai conversar com um estrangeiro, se você falar assim pra ele, ó, you is very cool,
certo? You is, né? O certo seria you are. Só que como é na vida real, ele não é seu professor, ele não vai te corrigir. Ele não vai falar pra você, ó, não é you is, é you are. Dificilmente, talvez um erro tão grotesco assim ele poderia comentar, mas pense em tantos detalhes de erro que as pessoas cometem que as pessoas simplesmente não corrigem, porque não é educado. Elas simplesmente vão entender, vão pensar, bom, o inglês dessa pessoa é mais ou menos, né? E segue o jogo, dá pra entender aqui, né, daquele jeitão. Então essa é uma coisa muito importante de um professor de inglês, é você dar esse feedback pro aluno, você trabalhar na pronúncia dele e treinar a conversação. Inclusive, uma coisa muito interessante é que no ônibus escolar dos Estados Unidos, eu fazia amizade com as crianças, falava pra elas, ó, me ajuda, não sei o quê. Aí elas até me ensinaram a pronunciar o TH no inglês da forma correta. Isso eu vou contar também num outro vídeo. Bom, como eu disse, eu não vou nesse vídeo focar muito no meu intercâmbio, né? Mas basicamente eu morei lá por um ano, no estado de Ohio. Joguei basquete na escola, fiz atletismo, joguei futebol americano. Eu tive problema com minha família. E pelo fato de eu falar inglês, olha o inglês me ajudando de novo. Eu consegui fazer amizade com um pessoal de uma outra família e eu mudei de família no meio do meu intercâmbio. Essa história eu vou contar depois. Bom, nessa parte já vou entrar aqui no depois de aprender inglês. Com tudo isso, eu tirei uma lição. Não adianta só aprender teoria na escola. Você precisa de prática, você precisa treinar a sua compreensão, entender as expressões que eles usam, aprender ritmo de fala. Toda língua tem um ritmo de fala. O ritmo de fala do português é diferente do inglês, que é diferente do mandarim. Então eu juntei a minha experiência aprendendo inglês sozinho, com professor particular, com escola de inglês, com meu intercâmbio, e hoje eu tenho segurança no que eu faço, porque eu já vivi na pele a realidade lá fora. Mas enfim, um ano se passou, hora de despedir, hora de voltar pro Brasil, despedir dos meus irmãos, aquela choradeira. Eu estava voltando, mas a minha amizade, o meu carinho, o meu amor ficou com aquela família, eu tenho contato com eles até hoje. Inclusive, os 2 primeiros vídeos do meu canal do YouTube são vídeos lá nos Estados Unidos, então se você quiser ver o Polyglot Online lá com 17 anos, você pode dar uma olhada. E quando eu voltei, eu sabia de uma coisa. Não sei o que eu quero fazer da minha vida. Não sei que faculdade eu vou fazer, porque eu tinha me formado nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil em época de vestibular, em época de decisão, de escolher faculdade ou o que vai fazer da vida. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza de uma coisa, que eu queria algo relacionado com línguas, com inglês, com comunicação, porque eu amava viajar, gostava de conversar em outras línguas com as pessoas, fazer amizades. Então eu decidi fazer relações internacionais. Tem um curso na minha cidade que tem foco em comércio exterior, que eu achei bem interessante. Comecei a fazer a facul, fiz a tatuagem nas costas, que eu até vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver se vai dar pra ver daqui. Eu vou colorindo os países que eu já fui. Tem alguns países, inclusive, que eu preciso atualizar, que eu fui pra lá e ainda não atualizei. Alemanha, Inglaterra, Panamá, enfim. E aí, durante a faculdade, eu comecei a me especializar em China. Conversei com meus professores, eles me falavam, olha, Rubens, a China vai ser uma potência, né? E realmente, é o que a gente vê hoje em dia. Então, nessa época, eu comecei a pesquisar tudo que era possível sobre China. Meu TCC foi sobre China. Eu comecei a estudar mandarim. Inclusive, descobri que na minha cidade não tinha um bom curso de mandarim. Era muito difícil achar professores. Eu até comprei alguns livros, né? Sobre chinês. Ó, esqueci de mostrar também essa Bíblia eu ganhei lá no meu intercâmbio de um pastor de lá, de uma igreja que eu ia. É uma Bíblia em inglês, bem legal. E então, outra curiosidade, durante um certo tempo, quase um ano aqui no Brasil, eu ia todo sábado para São Paulo fazer aula de mandarim. Eu chegava lá, fazia a aula e voltava, bate e volta, todo sábado. Era legal, as aulas eram boas, mas sempre aquele método tradicional ainda de escola de inglês, né? Tem um ritmo certinho, o professor não tem muita flexibilidade ali, tem que seguir o cronograma, os materiais da escola. Mas eu gostava bastante, eu estudava por conta e me dedicava bastante, então eu tive bons resultados com mandarim aqui no Brasil. Até que no meu 3º ano de faculdade apareceu uma oportunidade de emprego.
Eles precisavam de alguém para a área de comércio exterior que soubesse falar inglês fluentemente e um espanhol era desejável, como eles dizem, né? Eu mandei meu currículo, fui chamado por uma entrevista, fiz lá os testes, fiz a entrevista também, falei inglês, etc. O inglês aí mais uma vez me ajudando, até que eu consegui aquela vaga. Eu gostava bastante daquele trabalho, eu tinha contato com os clientes do exterior, então eu falava em inglês por telefone todo dia praticamente, mandava e-mails em inglês, em espanhol, cuidava ali dos trâmites aduaneiros, os documentos de comércio exterior, em sua maioria são em inglês, né, ou espanhol. Mas até que um dia eu ouvi uma conversa lá no trabalho de que a empresa tinha um escritório na China e que eles estavam precisando de alguém de confiança e que falasse inglês para ser enviado para lá, para trabalhar na China, que era tipo o país que eu mais tinha interesse de todos. Na hora que eu descobri disso, eu surtei, né? Já pensei, tem que ser eu. Aí eu me inscrevi pro processo seletivo, né? Participei lá, fiz vários testes, tinha viagem, tinha que fazer treinamento. Até que quando eu cheguei na última fase, era uma reunião com o chefe da empresa, com o sócio, né? Com o rapaz que morava lá na China, ele morava sozinho lá, e eu. E aí foi a reunião, o inglês mais uma vez me ajudando, conversei em inglês com ele e tal, e até que saiu a notícia que eu tinha sido aprovado para ir trabalhar na China. Pensa o surto que eu fiquei. Eu não vou focar em China nesse vídeo, né, até para não ficar muito grande, eu pretendo fazer um vídeo só sobre China, mas eu morei lá durante 13 meses, além de eu trabalhar, depois de um tempo, eu tive um problema lá na empresa, que eu vou contar num vídeo só sobre isso, que eu precisei me desconectar da empresa. Então eu morei sozinho na China durante 7 meses. Lá na China a gente só falava inglês e mandarim. Aquele meu mandarim lá, meio básico. Só que assim que eu cheguei lá, eu fui atrás de um professor particular. E aí eu conheci um professor muito legal que ele falava inglês. Então, isso daqui é uma outra coisa que o inglês me ajudou. Eu aprender outras línguas através do inglês. Eu basicamente aprendia mandarim pelo inglês. Maluco isso, né? Quando eu me desliguei da empresa, eu me mudei para uma cidade maior lá, encontrei uma faculdade, fiz uma espécie de vestibular que eles têm lá na China, uma prova em inglês, porque o curso que eu tinha escolhido era como se fosse letras. Ele era mandarim para estrangeiros. Então a prova era em inglês. Mas além disso, tinha também uma prova em mandarim, que era para saber em que turma que você entraria e tal. E com isso, eu caí numa turma lá que era só estrangeiro aprendendo mandarim. Então tinha gente de todas as nacionalidades que você imaginar. Foi nessa época que eu fiz muitas amizades, né? Eu conversava em inglês com eles. Então eu fiz amizade com o pessoal da Áustria, Algéria, países árabes, era uma loucura. Eu aprendia árabe com eles, eles me ensinando em inglês. Várias pessoas da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, Austrália. Em uma das minhas viagens depois, lá na China eu fiz 2 amigos, o Tom e o Stefan, que eles são da Áustria. Inclusive depois eu já até fui viajar, visitar eles. Foi muito legal, uma viagem que a gente tinha feito para a China, né? Quando eu estava tirando o passaporte europeu. Eu aproveitei antes de voltar, visitei minha prima em Londres e visitei os 2 lá na Áustria. Foi uma viagem muito legal. Mas sem mais delongas, eu voltei para o Brasil, porque o visto já estava vencendo e eu precisava terminar minha facul, que ainda tinha mais um semestre para acabar. Até mesmo antes de me formar, eu logo arrumei emprego numa multinacional, porque tinha uma experiência muito boa com a China, né? Fiz lá uma entrevista de novo em inglês. O trabalho era com comércio exterior, usava inglês todos os dias para conversar com os clientes. Era um emprego excelente, eu fiquei lá durante um tempo, mas ainda não era o que eu procurava, não era o que realmente estava me deixando feliz. Até que com muita coragem eu decidi pedir demissão e adivinha fazer o quê? Estudar para concurso. Eu até separei uns livros aqui que eu tô esquecendo de mostrar, né? Esses foram os livros que eu usei lá na faculdade da China, quando eu estava estudando mandarim. Tem aqui livro de conversação, de escrita, de listening, etc. Tipo, completo isso. E quando eu comecei a estudar para concurso, né? Eu li esses 2 livros aqui, ó, que me motivava bastante. Então eu ficava estudando, eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né? Um cargo super legal aqui do Brasil. E aí eu comecei a estudar, e aí o concurso não saía, até que eu decidi prestar um concurso que tinha aparecido aqui na minha cidade
passei nesse concurso, comecei a trabalhar e aí eu comecei a perceber que também não era aquilo que eu gostava, não era aquilo que estava me deixando feliz. Eu tinha já um emprego público, eu já ganhava bem, mas aí mais uma vez eu parei, fiz um momento de introspecção e comecei a pensar no que realmente me dava alegria, no que me dava amor de fazer. E foi aí que inglês, línguas estrangeiras me veio à mente. Então eu, mais uma vez, com muita coragem, ou loucura, né? Coloque como você quiser, fui lá, pedi demissão do meu cargo e resolvi me dedicar a ensinar inglês, me dedicar a ser um professor de inglês. Essa decisão para mim foi muito difícil, né? Precisei de muita coragem. Mas eu lembrei uma coisa que meu amigo Magnus, lá do meu intercâmbio, o sueco, que um dia ele me disse: "A man is a man when he knows what to do." Que significa: um homem é um homem quando ele sabe o que fazer. Então eu segui os meus instintos, fui atrás do que eu queria e tomei essa decisão. Quando eu saí de lá, basicamente, saí com uma mão na frente e outra atrás. Comecei a ir em algumas escolas de inglês, chegava lá, falava inglês com o pessoal e até fui chamado por alguns lugares. Inclusive, fui lá naquela escola que eu estudei, que era uma escola de um nível mais alto. Dei aula lá durante um tempo. Depois eu comecei a dar aula em outras 2 escolas. E assim, eu amava dar aula para os alunos, né? Se cria assim uma amizade com eles, sabe? Então eu gostava bastante. Só que infelizmente é aquilo, né? Nem toda a turma é boa, nem toda a turma é interessada. E foi aí que eu comecei a perceber que nas escolas de inglês eu não estava conseguindo ensinar inglês do jeito que eu realmente acreditava que deve ser ensinado. Não que exista jeito certo ou errado. Não tem. Cada professor tem um método, cada escola tem um jeito. Mas pela minha experiência, eu tenho um método, eu tenho uma forma de ensinar que eu acredito que seja mais eficiente. Não só para aprender inglês, mas para qualquer língua estrangeira. Nessa época, eu já tinha alunos particulares, tanto presencial quanto online. Alunos que eu ajudava eles a falar inglês já desde a primeira aula, sem enrolação, sem materiais caros, sem preços abusivos. Eu ensino do meu jeito, adaptando à necessidade do aluno, trabalhando nos pontos fortes e fracos individuais de cada pessoa, pois todos somos diferentes, né? Somos pessoas únicas. Cada um tem uma história, tem um background diferente, tem inseguranças, medos, e tudo isso precisa ser trabalhado de forma individual. Então eu decidi sair das escolas de inglês. E foi assim que nasceu o Poliglota Online, esse canal que você está assistindo esse vídeo. Essa é uma nova fase da minha vida. Hoje eu posso focar nas minhas aulas particulares e no maior projeto da minha vida. Um curso de inglês focado em conversação para levar as pessoas do zero até a comunicação em inglês. Mas esse não é o foco desse vídeo, o curso até está em desenvolvimento ainda. Eu estou mencionando isso para você ver como o inglês mudou completamente minha vida. Em toda essa história, lembra de tanta coisa que o inglês me ajudou. E o inglês não só pôde mudar a minha vida, como também pode mudar a sua vida. Hoje eu faço o que eu amo, o que eu realmente gosto, o que me faz feliz, que é ensinar inglês, que é estar envolvido com línguas estrangeiras. Se lá atrás eu não tivesse tomado a decisão, se eu não tivesse me esforçado para aprender inglês, eu nem sei onde eu estaria hoje. Então, essa é a minha história, pelo menos até aqui. Nesse mundo globalizado que vivemos, a tendência é que o inglês e línguas estrangeiras nos levem a lugares que nunca imaginamos. Já me levou literalmente para tão longe, como também pode levar você. Seja numa coisa simples como um livro de inglês, uma história que você goste, que você possa ler a original, como também um seriado ou um filme que você não precise ler as legendas, que você possa só ouvir e entender tudo, podendo prestar atenção em todos os detalhes do filme sem se preocupar com mais nada. Como até mesmo estudar ou morar fora no país dos seus sonhos. A decisão é sua. O que quer que você escolha, uma coisa eu te garanto:
você vai desejar ter começado hoje. I'm Rubens Winkler from Polyglot Online, and I see you in the next video.